Olá a todos, este é o primeiro estudo de uma série de estudos sobre o assunto da mordomia cristã, sempre tendo o intuito do crescimento do conhecimento bíblico e também fortalecimento da nossa vida cristã no dia a dia. Convido a todos a nesse momento iniciarmos com uma oração. Senhor nosso Deus, o Senhor criou a vida e nos abençoa com tudo que há de bom. Que esses estudos bíblicos dessa série possam ser um estímulo a melhorar pontos da nossa vida onde nós falhamos, para sempre saber usar da melhor maneira as bênçãos que o Senhor nos dá. Esteja conosco, Senhor, é o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. O assunto de hoje, desse primeiro estudo, é sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, dando uma ênfase em como nós podemos ofertar as primícias da nossa vida ao Senhor. Mas primeiramente precisamos saber o que se entende em buscar em primeiro lugar ao Senhor. Muitos são os que buscam o Senhor, mas fazem isso somente quando necessitam, quando precisam de algo, quando percebem que algo está se perdendo. Aí lembram de Deus, o buscam com todas as suas forças, fazem promessas, sacrifícios para ganhar algum proveito. Mas o texto de hoje de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz o seguinte: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Aqui diz que devemos buscar em primeiro lugar o Senhor, o seu reino, a sua justiça, e as outras coisas da nossa vida são acrescentadas. Nós devemos tomar um cuidado para não sermos aqueles que buscam o Senhor somente pelas outras coisas e não pela justiça de Deus, não pelo seu reino. Essa justiça que o texto do Evangelho de Mateus nos fala, que devemos procurar, é a justiça da cruz de Cristo, onde Deus nos salva em Jesus. É Cristo, então, o motivo de procurarmos a Deus e não as outras coisas. O texto deixa claro que as outras coisas são acrescentadas. O texto dá ênfase para a justiça divina. Essa é a principal, essa é importante. As outras coisas da vida o texto trata como as outras coisas, ou seja, o principal é a justiça. Ou seja, a reconciliação, a paz, a esperança em meio à doença, entre os outros problemas que queremos resolver, essas coisas são as outras coisas que têm seu início em Cristo, na justiça de Cristo, no seu perdão. É na justiça que Deus revela o seu amor por nós. É na justiça da cruz que Deus revela o seu amor. Então, tudo aquilo que precisamos de paz, perdão, ajuda, tem o seu início na justiça divina. Por isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar ao Senhor vai além de procurar nele bênçãos materiais e espirituais neste mundo. Buscar ao Senhor é querer estar neste reino. É receber a justiça para estar nesse reino. O reino que não entramos por nossa força, mas pela justiça de Deus em Cristo Jesus. Não devemos procurar porque eu preciso de algo agora na minha vida. Procurar somente por causa de milagres, bênçãos. Primeiramente, por causa do reino. Então, a partir do momento em que, por causa de Cristo, e só por causa dele nós estamos incluídos neste reino divino, então nós devemos viver a nossa vida conforme a vontade de Deus, nos entregando diariamente de corpo e alma ao Senhor. Essa série de estudos, então, que está se começando, tem por objetivo abordar as nossas vidas em vários aspectos, nos levando a refletir em cada estudo como devemos viver uma vida entregue a Deus, em forma de oferta a Ele, e vermos como isso é algo que é para o nosso bem. Deus não obriga nós a fazermos algo porque Ele nos quer mal, mas é para nos cuidar. Mas como é que podemos nos dar ao Senhor?
A partir do momento em que fazemos parte então deste reino divino, devemos viver uma vida de entrega. Assim como o filho é dependente dos seus pais, assim devemos ser de Deus. Então devemos ser submissos a Ele. Mas ser submisso não é ser escravo. Mas assim como um filho que faz as suas escolhas, faz as suas atitudes, mas está sempre preocupado com o que os seus pais esperam dele, ou preocupado com o que os pais podem fazer por algo que ele faz, assim nós devemos ser com Deus. E assim como o filho recebe tudo de Deus, dos seus pais, como cuidado, proteção, alimento, amor, coisas necessárias, assim nós devemos ser com Deus. Vivemos nossa vida. Nós temos a nossa liberdade, Deus nos deixa na liberdade de tomar as nossas escolhas. Boas, ruins, Ele nos permite. Mas nós devemos estar sempre preocupados com o que Deus espera de nós. Devemos reconhecer que somos dependentes dEle. Que Ele é que nos dá tudo, assim como um pai que cuida dos seus filhos quando criança. É comum ouvir que se entregar a Deus é ficar somente orando, falando da Bíblia, viver uma vida cheia de regras, restrições, não podendo fazer isso, não podendo fazer aquilo, e assim se acaba novamente vivendo uma escravidão, e não uma vida de filho livre. Então, ao contrário disso, se entregar a Deus é ser dependente de Deus. É em tudo o que fizer pensar em Deus. Se preocupar com o que o Pai espera de nós. É reconhecer nele como aquele que pode nos ajudar, que nos cuida. Aquele que, como Pai, nos pega no colo e ensina e perdoa quando nós desobedecemos. Quando frustramos as expectativas do Pai. De uma vida de submissão a Deus, de entrega a Deus, Deus espera de nós que, em reconhecimento ao seu cuidado, ao seu amor por nós como Pai, que possamos dar o que a Bíblia nos diz de primícias da nossa vida. Deus não espera uma vida cheia de restrições, cheias de regras, que o ser humano criou e que coloca como se fossem coisas divinas. Por isso faz sofrer. E nenhum pai quer ver seus filhos sofrerem. Deus nos dá liberdade de escolhas, mas escolhas têm consequências, boas ou más. Então, como levamos a nossa vida? Como estamos levando a nossa vida? Está dentro do que Deus espera de nós? O que estamos fazendo de errado? O que nós estamos fazendo de certo? Estamos fazendo em forma de gratidão? Como está a nossa vida? O texto diz: buscai em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Será que estamos sendo aqueles que buscam as outras coisas primeiro, e quando nós perdemos as primeiras coisas, nós recorremos a Deus como uma ajuda? Ou como aquele que é o primeiro na nossa vida? Mas podemos nos perguntar o que são essas primícias da nossa vida e quais são as nossas primícias. O que nós temos a oferecer a Deus? O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado a seu serviço e agradável a Ele. E esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. O texto diz que devemos se oferecer a Deus. Ou seja, não se oferece somente uma parte do que nós temos, mas o todo. Toda a vida, tudo o que temos, nós devemos oferecer a Deus. Também o texto de Êxodo, capítulo 34, versículo 26, diz o seguinte:
Todos os anos levem à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que você escolherem. Ou seja, já no Antigo Testamento, Deus ensina o seu povo a ofertarem as primícias das suas vidas ao Senhor. Eles levavam uma parte dos grãos que eles colhiam, os primeiros grãos, e levavam em reconhecimento ao Senhor, em gratidão. Mas, conforme vemos no Novo Testamento, e Paulo fala aqui, diz que devemos oferecer completamente a nossa vida a Deus. Ou seja, não é somente grãos, como o Antigo Testamento, não é somente um tempo, não é somente um dinheiro, não, é a vida como um todo. Então o texto diz que devemos se oferecer a Deus. Ou seja, não se oferece somente uma parte, mas o todo. Como eu disse, no Antigo Testamento, Deus já pedia ao povo para fazer isso. Isso não é uma coisa nova, isso não é inventado, isso é bíblico. Primícias quer dizer as primeiras coisas, ou seja, os primeiros frutos. Isso ensinava quem oferecia, quem levava as primícias do Senhor, ensinava a depender de Deus. Pois em vez de guardar aqueles primeiros grãos dizendo, vai que dá algum problema, estraga a minha lavoura, pelo menos eu tenho uma garantia. Não, ensina a depender de a Deus, ó, o Senhor me deu e eu agradeço. E eu sei que o Senhor vai continuar me abençoando, por isso eu lhe dou. Então é um reconhecimento, é uma amostra que nós somos dependentes de Deus na vida. Assim, hoje em nossa vida, como é que podemos dedicá-la ao Senhor? Deus quer a nossa vida dedicada a Ele. Tudo é para Ele. Não somente uma dedicação espiritual, como vou orar a Deus, vou ler a palavra de Deus, vou crer, mas minha vida mando eu. As minhas atitudes eu faço o que eu quero. Não é uma dedicação em tudo isso. Isso não é uma dedicação em tudo. As primícias que Deus espera de nós é entregar a nossa vida a Ele, em tudo que fizemos. Não somente espiritual, mas material também. E por que nós devemos dedicar a nossa vida a Deus? Devemos observar que Deus sabe que nós temos compromissos. Deus sabe que a vida do ser humano é cheia de compromissos. Temos responsabilidades, é família, é emprego, é sociedade, expectativas que o mundo tem de nós e que nos sufocam e muitas vezes nós nos sentimos sem tempo. E aí nós somos cobrados por nós mesmos muitas vezes que nós não vamos à igreja. Mas Deus quer a vida como um todo. Deus não espera uma hora de culto. Deus espera a vida toda como oferta. Então Deus sabe dos nossos compromissos. Deus sabe que o ser humano tem suas tarefas. Então nós dedicamos nossa vida através da boa administração dessa nossa vida corrida. O que nós fazemos? Como fazemos? Então podemos dedicar nossa vida através do nosso trabalho, da nossa família, do dinheiro, do tempo, entre outros aspectos da vida. Quando sabemos administrá-los e cuidá-los da melhor maneira, é isso que significa mordomia. Administrar a vida da melhor maneira. Pois foi Deus que nos deu. Deus que nos dá essas bênçãos. Então vejam, por que devemos fazer isso? Vamos voltar para o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1, quando diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Oferecer a vida a Deus é uma vida de serviço a Deus. Por causa dessa grande misericórdia divina, ou seja, por tudo que nós temos que é recebido de Deus, pela bondade de Deus, dele nos dar a vida, nos abençoar com tudo que nós temos de material, com o espiritual, como a nossa fé, o perdão, a salvação. Então a vida é dedicada a Ele, como um reconhecimento do seu amor, de sua bondade. Cuidar com gratidão é pelo que recebemos.
do que recebemos é reconhecimento, é respeito com aquele que nos dá tudo. Em outra tradução bíblica, nesse versículo diz que este é o nosso culto racional, ou seja, uma vida dedicada de serviço a Deus é uma vida bem presente nesse mundo, cuidando das bênçãos que recebemos. Uma vida dedicada é uma manifestação pública de nossa fé em Deus que nos deu Jesus Cristo na cruz. Paulo vai seguir o capítulo 12 ao ponto de dizer do amor e o serviço ao próximo, dentro do culto. Nosso culto não é somente espiritual, nosso serviço a Deus não é somente espiritual. É nesse mundo, com o próximo. Isso é racional. Isso é lógico. Esse é o nosso culto. Deus não espera coisas fabulosas, grandiosas, mas espera que na nossa vida sirvamos a Ele com dignidade, respeito pelo que Ele faz. Então, quando nós entendemos isso, entendemos que buscar ao Senhor é o mais importante, porque Ele dá tudo, e devemos ser gratos, ou seja, colocar Ele como prioridade. As outras coisas, elas são acrescentadas. As bênçãos que muitas vezes colocamos como primeiro lugar na vida, elas vão continuar existindo. O trabalho vai continuar existindo. A família vai continuar existindo. Relacionamentos vão continuar existindo. Dinheiro, bens vão continuar existindo. Mas com uma diferença. Você vai olhar para essa bênção de uma forma diferente, como um ato de bondade e amor de Deus por você. E vai querer então cuidar e preservar essa bênção. Se todos olhassem dessa forma para a vida, muitos problemas familiares, preconceitos, desprezos, violência, sofrimentos não iam existir. Mas somos sempre tentados a querer olhar somente para o que queremos. E Deus sabe disso. Deus sabe que o pecado nos faz olhar de forma egoísta para a nossa vida. Por isso Ele nos oferece a bênção do perdão, para poder recomeçar, ter um novo amanhã, uma nova oportunidade de fazer diferente. Uma oportunidade de colocar Ele em primeiro lugar na vida. Ser aquele, colocar Deus como aquele que dá tudo como primeiro. Então, a partir desse primeiro estudo, os próximos nós vamos refletir como devemos dedicar a nossa vida em diferentes aspectos. Cada dia, cada estudo será um assunto, onde vamos refletir o que nós podemos, como bons administradores, fazer pelo serviço a Deus e ao nosso próximo. Que Deus possa abençoar esses nossos estudos, para que possam ser uma forma de engrandecimento, de aumento da nossa esperança e confiança nesse amor divino. Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Buscai ao Senhor e viver. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinais multiplicadas. Contemplai o céu e nele a luz, mais forte brilha a glória de Jesus. Por seu amor imenso, remiu-nos para o Pai, e quando desgarrado entre o pecado ainda cai. Buscai ao Senhor e viver. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinais multiplicadas. Tomai a vossa parte na missão, pois Deus mandou pregar a todo irmão.
todos os caminhos, cidades e nações, e em lugar de trevas haja luz nos corações. Buscai ao Senhor e viver, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinais multiplicadas. Que assim sirva sempre ao Senhor, no Espírito da graça e do amor, tornai-vos instrumentos da sua pregação, no lar e nos lazeres, sempre o exemplar cristão. Buscai ao Senhor e viver, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinais multiplicadas.